Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 18, disse Cristo: Eis que eu estou vivo, mas eu estive morto. A pergunta que se levanta é: quando exatamente Cristo esteve morto? Seria somente após a crucificação do homem Jesus? Resposta errada. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que o cordeiro foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Neste caso, podemos entender que nada tem a ver com a morte do homem Jesus. Prova disto é que tudo isto aconteceu desde o princípio da fundação do mundo. Mas como exatamente isto aconteceu? A resposta é simples: quando o Verbo se fez carne. Pois o Verbo se fez carne desde a primeira existência do primeiro ser humano. Prova disto é que no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, disse Cristo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro ser humano e o último, o princípio e o fim. Desde o princípio, desde o primeiro ser humano, ali o Verbo já havia se feito carne, pois toda a carne é Deus em manifestação. Neste caso, não há para onde fugir, meu querido amigo. O Verbo se fez carne desde o princípio da fundação do mundo. Por isso disse Cristo: Eis que eu estou vivo, mas estive morto desde o princípio da fundação do mundo. Mas veja bem, sei que isso pode parecer meio confuso, mas eu te ajudarei a entender este mistério. Por isso, me acompanhe exatamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 28, aonde o próprio Cristo afirmou: Eu vim do Pai e entrei no mundo. Que mundo exatamente Cristo entrou? Vamos ver? Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 9, disse Paulo: O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Este é o mundo dos mortos. Quando o Verbo se fez carne, ele se tornou um morto. Prova disso aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26, diz: Assim como o corpo sem o espírito está morto. Quando o Verbo se fez carne, ele se tornou apenas carne. Ali, Cristo passou a experimentar a morte através do corpo, pois foi o Verbo que se fez carne. Não há como negar a realidade espiritual. Este nosso mundo é o mundo dos mortos, pois o ser humano que não é capaz de se identificar e de se reconhecer através do Espírito, isto testifica contra ele que ele se encontra morto espiritualmente, pois o ser humano não é o corpo, e sim o Espírito, que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Prova disto é que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60, disse Cristo: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Sim, meu amigo, este é o mundo dos mortos. Nada tem a ver com sepultura. Tem a ver com o Verbo ter se tornado carne. Prova disso é que no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, acrescentou Paulo: Por isso é que foi dito: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá que este é o mundo dos mortos. Repito, disse Paulo: Desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Este é o mundo dos mortos. Você pode ter o fôlego de vida no corpo, mas o fôlego de vida não é a verdadeira vida, pois a verdadeira vida é Cristo. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Até que isto venha a acontecer, você se encontra morto espiritualmente, pois este é o mundo dos mortos. Veja, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, acrescentou Paulo: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O ser humano, que ainda não despertou do Espírito de Cristo, se encontra morto espiritualmente. Por isso, este é o mundo dos mortos. Por isso diz que Cristo desceu até o mundo dos mortos. Quando? Quando o Verbo se fez carne. Ali estava Cristo assumindo a natureza pecaminosa do homem, pois foi ele quem se fez carne. Por isso, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, acrescentou o apóstolo Paulo: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Humanamente falando, o apóstolo Paulo estava muito bem vivo.
mas espiritualmente ele se encontrava morto. Este talvez seja o seu caso. Humanamente falando, você está muito bem vivo, mas espiritualmente falando, você nunca foi capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo. E se você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, isso significa que você não possui vida em si mesmo, pois a vida espiritual do homem é o próprio Cristo. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, repito, disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso, disse o apóstolo Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Pois o apóstolo Paulo já se encontrava morto, não enterrado no cemitério, mas morto através da identificação através do corpo. Mas quando Paulo passou a perceber que ele era exatamente o Espírito de Cristo, então ali ele passou pela ressurreição, pois Cristo é a ressurreição do homem. Por isso, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, repito, disse Tiago, assim como o corpo sem o Espírito está morto. Você precisa nascer de novo para receber este Espírito. Você só terá vida em si mesmo quando receber o Espírito de Cristo. Enquanto você não é capaz de se reconhecer através do Espírito de Cristo, isso testifica que você não possui vida em si mesmo, pois a vida do ser humano é o Espírito de Cristo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz: é o Espírito quem dá vida, a carne para nada se aproveita. É o Espírito que é a vida do homem. Por isso, você precisa se identificar, se reconhecer através da pessoa de Cristo, pois Cristo é a ressurreição. Você está morto, você está no mundo dos mortos. Para alcançar a ressurreição, você precisa se reconhecer através da vida que é Cristo. Por isso, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz: envias o teu Espírito e são criados. O segundo homem, ele só é criado quando este recebe o Espírito de Cristo. Por isso, você precisa receber este Espírito para você poder nascer de novo. Pois após nascer de novo, você já não será mais a carne, e sim este Espírito. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, disse Paulo, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus. O primeiro homem pertence ao mundo dos mortos. Todo ser humano que é nascido apenas da carne pertence ao mundo dos mortos. Por isso que o pó retorna ao pó. Mas aquele que nasce de novo pertence aos céus. Este segundo homem pertence à vida eterna. Já este primeiro homem pertence ao mundo dos mortos. Irá retornar ao pó da terra. Para finalizar, livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 26, disse Paulo, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. O segundo homem é gerado nos céus e pertence ao reino eterno, à vida eterna. Mas o primeiro homem pertence ao mundo dos mortos. Você pensa estar vivo, mas você nunca esteve vivo de fato. Você só estará vivo de fato quando perceber que você é o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. E até que isto venha a acontecer, você precisa aguardar a ressurreição dentre os mortos, que nada mais é do que o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem. Está dado o recado? Até o próximo vídeo.